promesa de Deuteronomio 28:13. Si dieron ouvidos a estos mandamentos, oye la promesa que Dios está dando para Israel, es una promesa tremenda. Si dieron ouvidos a estos mandamentos que hoy les doy y se cumpriren fielmente, o sea, si ustedes obedeceren a palabra del Señor, o Señor, nosso Deus, os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Meu irmão, que melhor promessa que Deus. Deus não pode mentir. Deus está dizendo aqui para Israel: se vocês cumprem, ouvem a palavra do Senhor e obedecem fielmente, serão sempre cabeça, nunca cauda. Agora eu fiquei pensando o que significa cabeça e o que significa cauda. Por que Deus usa essas duas palavras para se referir sobre o sucesso de um cristão, as vitórias, as bênçãos de um filho de Deus? O que significa cabeça? O que significa cauda? E sabe, eu fiquei pensando, e aqui vem o detalhe: todos nós sabemos que a cabeça de um ser humano, ou qualquer ser, vai falando do ser humano, a cabeça pensa. E sabe o que faz a cauda? A cauda obedece o que a cabeça pensou. Isso que está dizendo o texto. Vocês, povo de Deus, vocês não estão para obedecer a Satanás. Vocês, povo de Deus, não estão para obedecer ao inimigo. Vocês, povo de Deus, os coloquei para ser cabeça, liderar, guiar. Estão para ser do alto, não do baixo. Isso que Deus está dizendo. Israel foi escolhido por Deus para influenciar outros povos. Eles tinham que pensar, eles tinham que se relacionar e pensar em influenciar os povos vizinhos. Não os povos vizinhos influenciar Israel. Pelo contrário, Israel precisava levar o Deus da verdade aos outros povos vizinhos. Israel foi escolhido por Deus para mudar o ambiente onde morava. Então, não somente mudava minha casa, minha família, meus filhos, meu matrimônio, também ajudaria a mudar famílias, matrimônios, os filhos dos outros. E ao mesmo tempo, Israel foi escolhido por Deus para guiar aos povos vizinhos a conhecer o Deus verdadeiro. Agora, um pode dizer: isso é só para Israel, pastor, isso no Antigo Testamento. Não, também é para a igreja, para você e para mim. Em Efésios, no Novo Testamento, diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar o quê? Boas obras, que Ele de antemão planejou para nós. Não somos chamados para ter fracassos. Não fomos chamados, escolhidos por Deus para só ter miséria. Não fomos. Somos obra-prima para realizar boas obras. E lembre, sucesso não somente ter dinheiro na conta poupança. Não é isso. Se Deus te permite, amém, glória a Deus. Mas isso que não seja o teu objetivo. O teu objetivo para a tua vida e para a minha vida é um relacionamento profundo. Ainda que eu não tenha muito dinheiro na conta poupança, mas eu tenho uma vida sadia, paz, uma família forte, filhos da palavra, filhos firmes, um matrimônio sólido, que se renova todos os dias. Isso que significa sucesso. Não está vinculado só com dinheiro ou com bens materiais. Mais uma vez, se Deus te permite, amém. Mas não estou querendo dizer que isso seja nosso foco. Nosso foco é uma vida mais ampla. E Deus fala para você e para mim: foi para isso que te escolhi, para realizar boas obras. Não obras do mal, não obras onde ficamos escondidos cada vez que o inimigo aparece. Bom, após tudo isso que tenho conversado agora, pergunta que fica: o que aconteceu com Israel? Será que mais 7 anos, mais lavouras destruídas, maior a pobreza? Será que depois de 7 anos de só levando miséria, 7 anos de a brecha estava grande, o que Israel fez? O que fez? E aí eu te falo o que Israel fez. Depois de 7 anos de miséria absoluta, quando os israelitas clamaram ao Senhor, eles clamaram. E sabe o que aconteceu? A mudança aconteceu quando após 7 anos os israelitas clamaram.
É aí que dá a virada. A virada aparece quando eles começam a clamar. A pergunta é: o que é clamar? Ah, pastor, clamar é chorar, falar. Aí, tudo bem, se você sentir seu coração, pode chorar, expressar com palavras, lágrimas de joelho, não tem problema. Mas clamor é mais que isso, meu irmão, minha irmã. Clamor é a convicção dentro de nós que só Deus tem o poder. Então, quando eu clamo, não é simplesmente: tá bom, Deus, já entendi, dá-me uma força aí, olha minhas lágrimas, a coisa está brava. Mas não, clamor significa: Deus, reconheço que errei, minhas escolhas me levaram a esta situação e já não quero mais, não dou mais. E agora só é você que tem a resposta, Deus, e eu esperarei tua resposta. E não procurarei falsos deuses, não procurarei alternativas. Isso significa clamor. Clamor é colocar a convicção em nosso coração, em nossa mente. Não somente são lágrimas, não somente de colocar-me de joelho e falar alguma frase bonita. É mais que isso, meu irmão. É sentir. Israel não sentia isso. Israel, cada vez que avançava o inimigo, Israel duvidava de Deus, duvidava da terra prometida, duvidava de tudo. Finalmente, após 7 anos, falou: não, chega, cansei que o inimigo está levando meus filhos para o mal, cansei que meu matrimônio está destruído, um lixo, cansei que minhas finanças não param de estar cada vez pior, cansei de uma vida miserável, que a partir de agora, minha casa, minha vida, minha família, é do Senhor. Por isso que eu posso te afirmar que existe poder no clamor. Existe poder no clamor. Olha o que Deus tem para ti e para mim, em Jeremias capítulo 33. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus está dando 3 promessas para você e para mim. 3 promessas que acontecem quando clamamos. Lembre, clamor não é somente chorar. Clamor é convicção que só Deus pode fazer aquilo que precisamos. E não preciso de mais ninguém. E esperarei no tempo do Senhor. E obedecerei sua palavra e farei conforme Ele me diz. Primeira questão: quando clamamos, sabe o que acontece quando clamamos? Deus nos responde. Meu irmão, minha irmã, que lindo. Deus nos responde. Cada vez que você clama com convicção, Deus te responde. Não interessa qual seja o teu problema, não interessa qual seja a situação, Deus te responde. Segunda promessa: cada vez que clamamos a Deus de coração e de mente, Deus nos dará coisas grandiosas e insondáveis. Meu irmão, que é isso? Que linda promessa! Minha irmã, Deus não pode mentir. E a terceira coisa, quando clamamos, diz Deus que Ele ainda nos entregará coisas que ainda não conhecemos. Ainda não conhecemos, coisas tremendas. Talvez estou clamando por uma restauração no meu trabalho, na minha família, e Deus diz assim: além disso te darei mais. Lembra a história de Rabi, a semana passada? Ela queria ser tão só poupada da morte em Jericó, mas Deus lhe entregou mais que isso. Lhe entregou ser participante da história do rei Davi. O Davi veio da descendência da Rabi, e por consequência disso, o nosso Senhor Jesus Cristo veio da descendência de Rabi. Rabi, Sansão pediu: quero ser poupada da morte em Jericó, e Deus fez isso. Atirou de Jericó, não morreu, mas quando chegou para Israel, Deus lhe entregou um marido, coisa que ela não pediu. Lhe entregou filhos, coisa que ela nunca poderia sonhar ter. Era prostituta, lembre? Deus transformou a vida da Rabi. Clamor. Finalmente, ela teve na sua descendência o rei Davi. E por consequência disso, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é esse teu Deus, esse meu Deus. Clamamos, Ele nos responde, Ele nos dá coisas grandiosas e insondáveis e coisas que ainda não conhecemos.
Mas tudo começa, meu irmão, com uma questão chave. O clamor, após ter clamado, devemos fazer o quê? Devemos ouvir. Ouvir. Foi o que Israel, na história do livro de Juízes, não fez. Deus sempre falou. Deus falava todos os dias. Não adorem as coisas do mal. Não aceitem as coisas do mal. Não permita que as coisas do mal entrem na tua casa, na tua família. E eles decidiram não dar ouvido. O clamor não é somente ouvir. Não é somente chorar, falar, colocar tudo em palavras para Deus. É ouvir. Saber que Deus tem a resposta. E diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica. E aí está o detalhe: praticar. É tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá. Se você e eu ouvimos a palavra do Senhor e a praticamos, nossa família não cairá. Ainda que o inimigo esteja atacando por todo lugar, nosso matrimônio não acabará. Nossos filhos não se perderão. É a promessa do Senhor. Ouve, mas pratica. Não é só uma simples informação. Eu já sei. Não precisa falar mais nada. Preciso viver. Por isso que eu falo. Clamor é convicção que a única resposta para nossas vidas está na Bíblia, na palavra do Senhor. E vou concluir com este texto lindo de Romanos 10:17, falando da palavra. Você conhece, todos nós, talvez vocês, talvez não, mas agora dá para conhecer. Diz assim: logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de... Vamos lá, juntos. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Poderia também o texto dizer: logo, a fé é pelo ouvir a palavra de Cristo. Por que não é a palavra de Cristo? Por que tem que ser pela palavra? Sabe por que tem que ser pela palavra? Porque pela palavra, pela Bíblia, significa que Deus te está falando através desse texto. Não é só ler a Bíblia. Ao final é um livro, são letras. Cada vez que lemos e entendemos a Bíblia, temos que aceitar que Deus está falando. O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso está falando. Deus fala através da Bíblia. Então a Bíblia não é só mais um livrinho, não é simplesmente mais uma informação legal. A palavra, a Bíblia, a palavra de Deus é o único meio atualmente pelo qual Deus está se manifestando, revelando, falando para a tua casa, para a minha vida, para tudo. O clamor que tem poder é um clamor que procura Deus, diz: só você tem a resposta a Deus, só você tem a solução para meus problemas. E a partir de agora, quero ouvir você, Deus, falando através da tua palavra. Eu já não preciso que Deus venha me falar através de um sonho. Eu não preciso agora que Deus venha e coloque um anjo na minha frente. Não. Agora tão só preciso que Deus permitir que Deus fale através da Bíblia. Tudo bom, então meu problema é filhos. Vamos, estudaremos a Bíblia. O que Deus diz como devemos criar filhos. Meu problema está no matrimônio. Então, deixaremos Deus falar através da Bíblia, porque a Bíblia fala o que é o matrimônio. Ah, meu problema são finanças. Então, vamos lá, deixarei Deus falar através da Bíblia, quando me explica como deve ser uma vida organizada, que não me leve à falência e a problemas. Deus fala através da Bíblia. Você não precisa esperar um anjo, uma revelação, o céu se abrir. Não precisa. Deus já te entregou a palavra e através da Bíblia Ele está falando. Por isso, cada vez que nós participamos do culto, da escola bíblica dominical e do culto, do grupo de vida, a brecha se fecha. A brecha se fecha. Mas deixamos de participar. Deixamos, somente de vez em quando. A brecha se abre. Não fica ouvindo o Senhor. E o inimigo, a praga de gafanhoto, vem com as consequências de nossos próprios atos. É uma questão de deixar-nos transformar por um clamor, por um poder
que vem através do clamor. Eu vou pedir agora que cada um de vocês feche seus olhos, reflita sobre esta mensagem. Eu vou colocar uma música. Ouve, meu irmão, minha irmã, a letra, mas também clama ao Senhor.